aqui algumas informações sobre ele, daquele núcleo de desinformação, né, chamado assim, que é investigado pela Polícia Federal, pela PGR denunciado, e o Supremo, a primeira turma do Supremo, vai avançar nessa semana na análise da tentativa de golpe de Estado ocorrido entre 2022 e 2023. Dessa vez, os ministros vão avaliar a denúncia contra o núcleo acusado pela PGR de atuar com táticas de desinformação, desacreditando o sistema eleitoral e atacando autoridades que não aderiram à trama golpista. Caso a denúncia seja aceita contra todos os integrantes, o número de réus do caso passa para 21. Thales, a expectativa é pela aceitação dessa denúncia? É total ocorrer com eles o que ocorreu com os outros núcleos. Aceitar a denúncia contra todos eles, virarem réus e até no limite serem condenados. Com uma ou outra exceção, mas em geral isso aí. O que isso está mostrando é o seguinte: por que o Bolsonaro é tão irredutível contra esse projeto de diminuição de penas da raia miúda? É porque ele não quer cuidar da raia miúda. Ele falou, anistia para os pobrezinhos, para a dona fulana de 70 anos, que estava lá, anistia para os pobrezinhos que invadiram o Congresso, depredaram lá, fizeram aquilo, mas são só pessoas da cabeça ruim. Vamos dar anistia para ele. Mas o que ele queria? Ele queria anistia. O que ele quer? Anistia para ele mesmo. Só que veio o Davi Alcolumbre e com o apoio do Hugo Mota e deu um cheque-mate nele. Vem cá, então faz o seguinte, vamos diminuir a pena desse pessoal aí da raia miúda e vocês votam a favor disso. Pronto. A ele, não. Isso aí não. Porque o que interessa a ele é a anistia. É porque esse pessoal que está sendo julgado agora, todos esses grupos que foram separados pela PGR, todos eles vão para o saco. Todos eles, a pena vai ser a partir dali, dos 17 anos, para esses aí, porque esses são os verdadeiros artífices do golpe. Gente que pensou em matar o presidente, matar o ministro do Supremo, matar o vice-presidente da República, gente que não queria democracia de jeito nenhum, queria instaurar uma ditadura no país. Esses aí vão pegar penas altas, tudo indica. E o ministro da Defesa, José Múcio, disse hoje que vai testemunhar se for chamado para depor no julgamento da trama golpista no Supremo. Múcio pode ser chamado depois de ser citado pela defesa de um dos denunciados, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. A equipe do ministro diz que ele teve contato com Nogueira somente na transição de governo, entre o fim de 2022 e o começo de 2023. A defesa do ex-chefe da pasta da Defesa afirmou ao Supremo Tribunal Federal que Nogueira estava alinhado com o comandante do Exército em 2022 e elencou Múcio como testemunha. E aí, Sakamoto, Múcio, ministro atual do governo Lula, testemunhando para Paulo Sérgio Nogueira. Olha, eu diria que não vai ser só o Paulo Sérgio, não. Eu desconfiaria que outros generais devem colocar o Múcio como testemunha. A questão de colocar como testemunha, é claro que o Múcio não vai acrescentar nada que vai navegar no meio disso. Ele é ministro do governo Lula, ele chefia uma pasta militar, ele não quer falar nada de que possa depois ser entendido como um passar pano para militar que tentou o golpe, mas também ele não vai espezinhar um general, né, no banco dos réus, exatamente para não gerar nenhum constrangimento na caserna. Ou seja, ele não vai oferecer nada de útil, não vai oferecer nada de útil para a defesa dos estrelados generais, né? Só que tudo isso também ajuda o quê? Ajuda a constranger um membro do governo Lula, traz para dentro disso, cria barulho, cria ruído, né? E também é uma forma de tentar ajudar na defesa, criar um fato político na defesa, falar, olha, você viu tal general fazendo tal coisa, a pessoa vai falar que não viu, o que não significa que ela não fez nada, que o outro não fez nada, significa que essa pessoa não teve conhecimento. Mas o fato, Diego, é que a gente vai ver daqui até o final do ano muitas testemunhas serem elencadas
pelos acusados de tentativa de golpe de Estado, no intuito de ganharem tempo. Inclusive, por incrível que pareça, você tem uma quantidade tão robusta de evidências que foi reunido pela Polícia Federal, que foram analisados pela Procuradoria-Geral da República, e somado a isso, as testemunhas que vão vir, os depoimentos que vão vir, mais dados que devem aparecer, é muito difícil para esse pessoal se livrar de uma condenação. Então, o pessoal tenta ganhar tempo, se possível jogar a decisão judicial para o ano eleitoral, porque aí a questão legal se confunde com a questão político-eleitoral e aí eles podem ter até uma tentativa de salvação nesse meio. Vamos para o intervalo. A seguir, falaremos sobre Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje uma medida para imigrantes ilegais, para que eles se autodeportem e recebam cerca de R$ 5.600. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Thales, e aí, o Múcio vai ser testemunha do Paulo Sérgio Nogueira? O Múcio está sendo arrolado porque ele falou que procurou o Bolsonaro para tentar ter acesso aos comandantes militares e que os comandantes militares fizessem a passagem de governo com tranquilidade, etc. e tal, e o Bolsonaro teria ligado para os comandantes militares e pedido para receber bem o Múcio, que o Múcio queria conversar com eles, etc. e tal, porque os comandantes militares não estavam querendo receber muito, estavam com medo do próprio Bolsonaro, né? Que era presidente então. Por causa dessa declaração, o Bolsonaro vai usá-lo como testemunha, já avisou, vai usar o Múcio, e os militares, como o Sakamoto está bem lembrando aí, claro que também os militares acusados, né? O comandante, o ministro-chefe da Defesa e provavelmente o da Marinha, sei lá, talvez venha outro aí, não sei, mas o caso é o seguinte, isso daí não quer dizer nada. Realmente era função do Múcio, como futuro ministro da Defesa, estabelecer uma ponte, e o Múcio é um diplomata, praticamente, foi deputado, foi articulador político do governo, já foi coordenador político do governo, dos primeiros governos do Lula. Então, ele como um diplomata que ele faz esse meio campo, mas vai chegar na justiça na hora de depor, vai ser a mesma coisa, vai dizer, olha, realmente eu procurei, o Bolsonaro me recebeu e me levou lá para os comandantes militares. Isso não quer dizer que o Bolsonaro seja inocente e nem que o ministro da Defesa seja inocente. É apenas um gesto normal de um ministro que vai fazer a transição. Pois é. Olha, no YouTube aqui agradecendo a sua participação, deixa eu registrar